Agora eu estou na página 23, tá? Que é o módulo 14. O exemplo que eu estava dando, Cauã, estava na página anterior aí, tá? Logo na parte do comecinho aí do módulo, tá? O exemplo que eu dei, Cauã, está na página 15, tá? O exemplo daí dos gráficos, tá bom? Então, ali, pessoal, a gente tem o seguinte. A gente sabe que no SUS, tá? A gente tem um médico para cada X habitantes. Aí ele pergunta especialmente na região norte. Na região norte, o que acontece na região norte, pessoal? A gente tem no SUS 0,66 médicos, ó, para cada 1.000 habitantes, tá? Tá bom, obrigado, Maria. Ok. Então, a gente tem 0,66 para cada 1.000 habitantes, tá? E aí ele quer que você descubra o valor de x. Então, aqui é só fazer a regrinha de 3. Tá? Então, a gente vai ficar com 0,66x igual 1 vezes 1.000, que é 1.000. 0,66 você passa ele dividindo. Então, vai ficar 1.000 dividido por 0,66. Ok? Aí, isso aqui vai me dar aproximadamente 1.515, tá? Valor aproximado, que corresponde aí à alternativa D. Bom? Dá um print aí, pessoal. Vamos para o exercício 2. Então, acompanhe comigo o exercício número 2. Aí, é aquele gráfico de pizza, tá? Te dá aqui as porcentagens. Um gráfico de pizza falando exatamente sobre pizza, tá? Então, 2 exercícios da Unicamp. A pizza é, sem dúvida, o alimento preferido de muitos paulistas, tá? Inclusive, a minha também, tá? Estima-se que o consumo diário no Brasil seja de 1,5 milhões de pizzas, ou seja, 1,5 milhão, tá, de pizza aí. Isso aí diariamente. Sendo o estado de São Paulo responsável por 53% desse consumo. Então, do total de consumo, 53% são consumidos por São Paulo. O gráfico abaixo exibe a preferência do consumidor paulista em relação aos tipos de pizza. Então, esse gráfico, pessoal, ele só é com relação apenas ao estado de São Paulo, tá bom? Então, você tem aí um total de pizzas diariamente, pessoal, o consumo. Tudo bem, Mar, sem problemas. Você tem o consumo, tá, de 1 milhão,5 pizzas, certo? 1,5 milhão, né? 1.500.000. Então, o total de pizza aí vai ser, tá? Isso aqui, 1.500.000, tá? Que é a mesma coisa que 1,5 milhão. Isso aqui é o total de pizza. Pessoal, no estado de São Paulo, tá? Corresponde a 53% desse consumo. Então, se eu quisesse calcular aí do estado de São Paulo, seria 53%, ó. 53% de 1.500.000. Certo? Ok? Isso aqui, esse gráfico é só em relação ao estado de São Paulo, tá? Aí no item A, ele pergunta o seguinte:
se não for considerado o consumo do estado de São Paulo. Quantas pizzas são consumidas diariamente no Brasil? Ou seja, tira o consumo de São Paulo. O que vai sobrar, pessoal? Bom, se 53% é de São Paulo, o restante é de outros lugares, tá? Então, aqui, ó, vamos ver, ó, item A. De outros lugares, fora de São Paulo. Bom, pessoal, 53% é São Paulo, então o restante vai ser o quê? 47%, não é verdade? Então, ó, de outros lugares, a gente vai ter 47% de 1.500.000. Então, ó, 1.500.000. Correto? Isso aqui de outros lugares. 47%, ó, de multiplicação, 1,5 milhão, tá? 1.500.000. Opa, porque um zero a mais. 1.500.000. Ok? Então, calculando a porcentagem, ó, 47% vezes 1.500.000. Então, aqui, ó, posso cancelar o zero com zero, ó. 2 zeros daqui, 2 zeros daqui. Então, vai ficar 47 vezes 15.000. Tá? Isso daqui vai me dar 705.000. Então, essa aqui é a quantidade de pizza que é consumida fora do estado de São Paulo, em um total de 1,5 milhão. Ok? No item B, aí ele pergunta o seguinte no item B. Quantas pizzas de mussarela e de calabresa são consumidas no estado de São Paulo? Certo? No estado de São Paulo. Quantas pizzas são consumidas no estado de São Paulo, pessoal? O que eu tenho que fazer agora? Quantas pizzas são consumidas no estado de São Paulo? 53%, não é? Isso aqui só no estado de São Paulo. Então, 53% de 1,5 milhão. 53%, 53 sobre 100, vezes 1,5 milhão. Corta zero aqui, corta zero aqui. Então, vai ficar 53 vezes 15.000, tá? Que vai dar 795.000 pizzas. Então, a gente tem em São Paulo um total de 795.000 pizzas. Desse total aqui, quantas são de mussarela e de calabresa? Gente, olha aí no gráfico, tá? Mussarela e de calabresa, mussarela é a parte azul do gráfico, calabresa é a parte vermelha, tá vendo? Ó, parte azul, parte vermelha. 35% é de mussarela, 25% é de calabresa. Então, qual que vai ser o seu total aqui, ó? 35 mais 25, tá? Que vai dar 60%. Então, 60% das pizzas de São Paulo são de mussarela e de calabresa. Então, agora eu vou pegar o total de pizzas de São Paulo, certo? E vou pegar 60% disso. Então, ó, 60% desse total aqui. 795.000. Ou seja, ó, 60 sobre 100 vezes 795.000. Então, corta 2 zeros daqui, corta 2 zeros daqui, aí vai sobrar 60 vezes 7.950. Tá? 60 vezes 7.950, que vai te dar como resultado 477.000 pizzas. Tá bom? Então, aí a gente tem 477.000 pizzas
Em São Paulo, são de mussarela e de calabresa. Ok? Então tá aí, pessoal, exercício número 2, tá? Dá um print aí, pessoal. Galera, ó, eu vou deixar para vocês fazerem. O exercício 3, o 4 e o 5, tá bom? Exercício 3, 4 e 5. Aí vocês fazem como tarefa, beleza? Tá? Então, ó, o exercício 3, o 4 e o 5, vou deixar como tarefa, tá? Como tarefa. E os exercícios propostos, pessoal, aqueles verdinhos, tá bom? Os verdinhos lá, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tá bom? Então, a tarefa. Façam aí o que faltou aí, o 3 do Enem, os extras da página 52 e os propostos, aqueles verdinhos, tá? O 6, o 7, o 8 e o 9. Beleza? Pessoal, eu queria começar a falar com vocês agora. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal, dá um joinha para mim, só para ver se está tudo ok. Bom, beleza, então. Então, agora, pessoal, eu vou começar a introduzir o assunto do próximo módulo, que é a parte de funções, tá? Eu diria, pessoal, que da parte, tá, da matemática aí, do primeiro ano, eu diria que a parte de funções é a mais importante. Por quê? Porque é uma coisa que vocês vão estudar bastante, tanto no segundo quanto no terceiro, e não é uma coisa que cai, despenca em Enem, tá? Então tem que saber aí funções. Esse ano a gente vai focar em alguns tipos de função. Vocês, do ano passado, já conhecem dois tipos de função. Função do primeiro grau e função do segundo grau, certo? Esse ano a gente vai ver alguns tipos a mais além desses, tá? Mas a gente vai começar aí com o conceito básico de função, beleza? Então, agora eu vou para o próximo módulo. Vou aqui começar o assunto, tá? E qualquer coisa eu retomo ele na próxima aula, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui de função. Pessoal, na matemática, tá? Aliás, no nosso dia a dia, o que a gente entende da palavra função? Por exemplo, eu falo assim, ó, eu vivo em função do meu trabalho, um exemplo, tá? Vivo em função do meu trabalho. O que significa? Que eu dependo do meu trabalho. Eu vivo em função dos meus pais, tá? Significa que você depende dos seus pais, né? Você vive com seus pais. Então, a palavra função, ela tem o mesmo significado na matemática, ou seja, é uma relação de dependência, tá? Então, função é uma dependência. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Olha só, quando eu falo em dependência, em matemática, significa que eu tenho uma letra dependendo do valor de outra. Geralmente, a gente usa a letra X e a letra Y, né?
Então, olha só, um exemplo aqui. Eu estou falando que o y é igual a 2x mais 1. Se eu perguntar para vocês, qual é o valor de y? Você vai me responder, depende. Depende do quê? Depende do valor da letra x, não é verdade? Porque eu estou falando para você que o y é igual a 2x mais 1, não é? Então, para eu saber o valor de y, eu tenho que saber o valor de x. É por isso que x a gente chama de variável independente. E y é a variável dependente. É o y que está dependendo do x, tá vendo? Então, em matemática, a gente vai usar essa ideia de função, tá? De uma variável dependendo de outra. E aí a gente tem vários tipos de função. Nesse caso aqui é uma função do primeiro grau, porque o x está como se o expoente do x fosse 1. Então, né? Opa, não falei, tá? Variável independente é o x, variável dependente é o y. Claro que pode ter outras letras, tá, pessoal? Mas, no geral, a gente usa o x e o y. Ok? Então, a gente tem aqui uma função que é dada por essa lei de formação, por essa expressãozinha aí, tá? Vamos supor, ó, vamos imaginar, pessoal, a função como se fosse uma máquina, tá? Você joga um valor dentro da sua máquina e ela te devolve outro. O valor que você está jogando é o x. O valor que ela vai estar te devolvendo é o y. Então, nesse caso, ó, x igual a menos 2. Se eu jogo menos 2 lá dentro, o que vai acontecer? Vai ficar assim, né? 2 vezes menos 2 mais 1. Ou seja, ó, 2 vezes menos 2 é menos 4. E menos 4 mais 1, né? Eu devo 4, eu tenho 1. Eu vou ficar devendo 3. Então, olha só. Eu joguei o menos 2 e ela me devolveu quem? O menos 3. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, a gente chama de par ordenado. Tá? Ou seja, o parzinho ó, do x com o y. Então, eu joguei o menos 2 e ela me devolveu o menos 3. O primeiro valor sempre em relação ao x. O segundo valor sempre em relação ao y. Tá? Isso aqui a gente chama de par ordenado. Então, outro exemplo. Se eu jogo menos 1 dentro da minha função, joguei o menos 1 lá dentro, ela vai me devolver quem? Ó, 2 vezes menos 1 mais 1. Então, vai ficar menos 2 mais 1. Ó. Menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1, eu devo 2, eu tenho 1. Eu vou ficar devendo 1. Então, eu joguei o menos 1 dentro da minha função e ela me devolveu o menos 1. Então, o meu par ordenado vai ser menos 1 e menos 1. Se eu jogar o zero, 2 vezes 0 dá 0. Mais 1, então vai ficar 0 mais 1. Então, o y é igual a 1. Então, eu joguei o 0 e ela me devolveu 1. Então, meu par ordenado vai ser 0 e 1. Se eu jogar 1 dentro da minha função, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1 vai dar 3. Então, ela me devolve o 3, tá? Eu joguei 1, ele me devolveu 3. Então, meu par ordenado vai ser 1 e 3. Beleza? Tá? Então, a função, pessoal, a gente pode entender ele como se fosse uma máquina. Tá? Você joga um valor, ele vai trabalhar, calcular, para te devolver um outro valor. Okay? Como se fosse uma maquininha mesmo. Joga um valor, o valor que você jogou é o valor de entrada, que é o valor do x. O valor que ele te retornou é o valor de saída, que é o y. Tá? E aí eu vou ter um par ordenado, um parzinho. Tá? Por que chama par ordenado? Par porque é dois valores. E ordenado, pessoal, porque tem uma ordem. O primeiro é sempre do x, o segundo é sempre do y. Tá? Por isso chama par ordenado. Ok? E mais um exemplo, né? Jogo 2 lá dentro. Então vai ficar 2 vezes 2, que é 4, somado com 1 vai dar 5, tá? Então eu jogo 2, ele me devolveu o 5. Beleza? Tá bom? Só uma questão de notação, pessoal. Geralmente, a gente não usa o y, tá? A gente usa essa notação aqui, f de x, tá? A gente lê o seguinte. Ó, da seguinte forma. F de função, tá? Dx. Por que dx?
para indicar para você qual que é a minha variável independente, tá? Então, f de x significa que eu tenho uma função que está dependendo do x, ok? Às vezes tem outro, às vezes aparece outra letra, por exemplo, g de x, h de x, tá? A letra que está dentro do parênteses é a minha variável independente, tá? Então, no exemplo aqui, ó, eu tenho y igual a 2x mais 1, ou eu posso representar da seguinte forma, f de x igual a 2x mais 1, tá? Pessoal, y e f de x é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, tá? Então, quando eu estou querendo calcular o valor da função, é a mesma coisa que eu estou calculando o valor do y, tá? Então, o par ordenado. Então, você primeiro coloca o valor do x, que é o valor de entrada, e depois o valor do y, que é o valor de saída. Essa coordenada x a gente chama de abscissa, e essa coordenada y a gente chama de ordenada, tá? A gente vai representar o par ordenado num plano cartesiano, tá? Esse parzinho aqui, tá? Então, vamos relembrar aqui que é o plano cartesiano, ó. Então, o par ordenado, quando a gente tem um par ordenado, o par ordenado x e y é igual ao par ordenado a e b, se e somente se o x for igual a A e o y for igual a B. Pessoal, isso aqui faz todo sentido, né? Se eu estou falando para você, ó, que esse par ordenado aqui é igual a esse par ordenado aqui, então, ó, o primeiro daqui, que é o x, tem que ser igual ao primeiro daqui, que é o A. O segundo daqui, que é o y, tem que ser igual ao segundo daqui, que é o B. Tá? Então, por exemplo, ó, determine A e B para que se verifique a igualdade. Tá vendo aqui que eu tenho um par ordenado? Ó? No caso aqui, ó, eu tenho A menos 1 e aqui eu tenho B mais 2. Eu estou falando que esse par ordenado ele é igual a esse. Tá? Ou seja, o primeiro daqui é igual ao primeiro daqui. O segundo daqui é igual ao segundo daqui. Então, ó, para que essas coisas sejam iguais, a gente tem que ter que o A menos 1 é igual a 3. Não é verdade? Ó, A menos 1 é igual a 3. A menos 1 igual a 3 implica que o A tem que ser 4. Né? Resolvendo uma equaçãozinha aqui. Ó. Você joga o menos 1 para lá, vai ficar 3 mais 1, que é 4. B mais 2, ó, o segundo daqui tem que ser igual ao segundo daqui. Então, B mais 2 tem que ser 4. Isso implica que o B tem que ser 2. Então, para que esses dois pares ordenados sejam iguais, o A tem que ser 4 e o B tem que ser 2. Tá bom? E é verdade, ó. 4 menos 1 vai dar 3. E 2 mais 2 vai dar 4. Bom, então isso aí a gente chama de igualdade de par ordenado. A gente representa um par ordenado em um plano cartesiano. O plano cartesiano ele foi muito estudado por esse matemático chamado René Descartes, tá? Daí que vem a palavra cartesiano, o nome dele. Então foi um matemático muito importante aí e ele que desenvolveu o estudo, contribuiu muito aí no estudo dos gráficos e das funções, tá? Ele sistematizou aí o plano cartesiano. Inclusive foi esse matemático, pessoal, que introduziu a letra X como a mais importante, digamos assim, né? A mais representativa na matemática, tá? Foi esse matemático aqui que começou a usar a letra X. Então, o plano cartesiano ele é formado por dois eixos, tá? O eixo X e o eixo Y. O eixo X são os valores que a gente vai colocar, os valores de entrada, tá? O eixo Y são os valores da função, do f, tá? Os valores de saída. Então, aqui nesse eixo são os valores de entrada, nesse eixo aqui os valores de saída. E aí, como a gente tem aqui dois eixos, a gente vai ter 4 quadrantes. Então, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E aqui é a origem, certo? Então, ó, à direita vão estar os valores positivos de x. À esquerda vão estar os valores negativos de x. Para cima vai estar os valores positivos de y. E para baixo vai estar os valores negativos de y. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui.
eu quero que vocês localizem, no plano cartesiano, esse par ordenado aqui, ó, 6 e 8. Tá? Então, o primeiro é do x e o segundo é do y. Então, ó, tá vendo? Ó, 6 está aqui para o x e 8 está aqui. Quando eu vou localizar um par ordenado, eu vou ligar o 6 com o 8. Tá? E aí eu vou ter um pontinho. Então, ó, fazendo a ligação do 6 com o 8. Ó. Ficou meio clarinho aí, ó, mas tem um pontilhadinho aqui, tá vendo? Tá? E agora eu vou ligar com o 8. Tá? Então, esse pontinho aqui, certo? Ele é a representação geométrica desse par ordenado. Tá vendo? Então, esse pontinho aqui é a representação geométrica desse par ordenado. Significa que esse ponto tem uma coordenada 6 em x e 8 em y. Aliás, é para isso que serve o plano cartesiano, né? Para fazer localização. Então, se eu quero localizar esse pontinho aqui, tá? Vamos supor que, sei lá, esse pontinho aqui seja a escola. Um exemplo, tá? Então, eu daria as coordenadas para você encontrar. 6 e 8. Tá? Com duas coordenadas, você encontra qualquer ponto no plano. Beleza? Um exemplo aí, tá? Uma fábrica de camisas tem um custo total mensal dado por essa expressão aqui. Tá vendo que aqui eu tenho uma função, pessoal? O C é o custo que a pessoa tem para fabricar. E o X é a quantidade de camisetas produzidas, tá vendo? Você tem um custo para produzir camisetas. E esse custo é dado por essa expressão aqui. Então, ó, isso aqui é uma relação de dependência. O custo, ele está dependendo da quantidade de camisetas que você vai produzir. Certo? Por essa expressão aí. Então, ó, a pergunta é: determine o custo total para produzir 1000 camisetas. O que eu quero, então? Achar o valor de C, sendo que o X, que é o número de camisetas, vai ser igual a 1000. Tá? Então, eu teria aqui, né? O número 1000 deve ser substituído no lugar de X. E disso vem C igual a 2000 mais 10 vezes 1000. Ou seja, 2000 mais 10.000 vai dar 12.000. Beleza? Então, quando o X, ó, valor de entrada, quando o X for 1000, o valor de saída, que é o custo, vai ser de 12.000. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo. Tá, a gente tem mais um minutinho, tá, pessoal? Na aula que vem, eu volto a falar de função, tá? E aí a gente faz exercícios, tá bom? Eu dou uma retomada nesse assunto e a gente volta com exercícios, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Vou encerrar aqui o compartilhamento. Pessoal, se tiver tudo ok, dá um joinha aí. Se alguém tiver alguma dúvida, tá, pode perguntar agora ou manda aqui no privado, tá bom? Então, para a aula que vem, pessoal, vocês vão fazer lá aqueles exercícios que ficaram do módulo passado, mais os verdinhos, tá? E lembrando, pessoal, que também tem os exercícios lá de juros simples e compostos, tá? Da aula passada. Façam eles também. E se tiver dúvida, também tem plantão, tá? A gente, se eu não me engano, nosso plantão é das 3 às 3h30, tá bom? Se tiver alguma dúvida, ok? Acho que já vai dar tempo aqui. Então é isso, pessoal. Na aula que vem eu retomo com essa parte de função e a gente faz exercícios. Tá joia? Se ninguém mais tem dúvida, então eu vou encerrar, então. Bom? Pessoal, obrigado. Tá? Façam aí as tarefas. Bons estudos.